Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de responsabilidade por dano ambiental, responsabilidade penal por dano ambiental, tá? Como nós vimos aí no vídeo passado, nas nossas aulas, aí quem está acompanhando as nossas aulas aí, tá? Nós temos a previsão constitucional, tá lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele é bem claro, ele traz justamente o quê? Essa possibilidade de responsabilização do poluidor, tá? Toda vez que esse poluidor ele cometer aí ato lesivo contra o meio ambiente. A redação ela é bem clara e ela traz o seguinte texto pra gente, tá lá, 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Pois bem, nós temos algumas situações aí que precisam ser observadas nesse texto de lei, né? No texto aí da nossa Constituição Federal, tá? Primeiro ponto aí, tá? A Constituição é clara, ela traz aí a possibilidade de responsabilização da pessoa física ou jurídica por atos lesivos aí, né, ao meio ambiente, por atos praticados aí contra o nosso meio ambiente, né? Mas tem uma discussão aí no nosso ordenamento jurídico a respeito aí das penas, né, da possibilidade de se aplicar pena à pessoa jurídica. Porque o que nós temos no nosso ordenamento jurídico hoje, qual é essa possibilidade? Tá? É a possibilidade o quê? De se aplicar penas às pessoas jurídicas, quais seriam essas penas? Primeiro, seriam penas de multa, penas restritivas de direito ou até mesmo a prestação de serviço à comunidade. É possível aí aplicar a pessoa jurídica, tá? Mas a partir do momento que você não consegue encaixar a pessoa jurídica ali na teoria do crime, né? Visto ali que são ali elementos, né, essencialmente humanos ali que traz a teoria do crime, né? Seria difícil ali você atribuir culpabilidade à pessoa jurídica, atribuir pena à pessoa jurídica, tá? Então, o que nós temos hoje, né, realmente aí, de majoritário aí, né, no nosso ordenamento jurídico é justamente o quê? É possível, tá, a pessoa jurídica ser condenada por crime ambiental? Sim, é possível a pessoa jurídica ela figurar aí no polo passivo de uma demanda, de uma denúncia contra ato lesivo ao meio ambiente? Sim, desde que a denúncia contra a pessoa jurídica seja feito, tá, em conjunto com a denúncia da pessoa física. A pessoa física que tenha tomado a decisão em nome da entidade ou a pessoa física que tenha praticado o crime. Tá? Porque no nosso ordenamento jurídico, em termos de responsabilização penal por dano ambiental, não se admite a denúncia genérica. Aquela denúncia apenas onde você inclui ali a pessoa jurídica, né, apenas pela, né, onde você coloca ali o representante legal, você inclui o diretor, você inclui ali, né, o gerente, o mandatário, pelo simples fato dele exercer aquela função dentro da empresa, por ele ser responsável ali, né, direto ou diretamente por decisões ali da empresa. Então você não pode incluir essas pessoas ali, tá, no polo passivo dessa denúncia, dessa apuração de dano ambiental, só pelo cargo que elas exercem. Tá? De fato, tem que ter ligação, tá, entre o poluidor e o fato ocorrido, entre o fato denunciado ali, tá, através do Ministério Público do Estado, através do Ministério Público da União, tá bom? Então, para a gente, né, deixar claro, não é possível essa denúncia genérica, tá? É possível sim, tá, essa responsabilização? Sim, a doutrina, o entendimento majoritário diz que há essa previsão, sim, tá? Mesmo porque todas essas condutas, né, as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, elas de fato sujeitarão aí os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, né, às sanções penais e administrativas, tá? Então, inclusive,
esse é um texto constitucional, tá lá, artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, tá bem? Nós temos aí também, realmente, essa norma, né, a norma de 88, foi realmente aí um marco aí, né, no termo de tutela do meio ambiente. Foi a primeira vez que houve essa previsão legal aí de responsabilização do infrator, de responsabilização do poluidor, né, que comete ato lesivo ao meio ambiente. E de fato, até então, né, essa norma ela não tinha muita eficácia, né, porque não tinha nenhuma outra lei que tratava do assunto, né? Então realmente ela se tratava de uma lei penal em branco, né, e havia necessidade de complemento dessa lei, porque ficou realmente muito vago, né? Realmente se poderia ou não aplicar essas sanções penais aí à pessoa jurídica. Por quê? Porque nós temos lá o artigo 5º, por exemplo, da Constituição, no inciso 45, que fala que a pena não passará da pessoa do condenado, né? Você não tem essa transcendência da pena. E você, no caso, quando você responsabiliza a pessoa jurídica, na verdade você está responsabilizando as pessoas, os atos praticados ali pelas pessoas físicas, tá bem? Ou até mesmo a omissão, porque nós vimos que no direito ambiental, até quando você tem um dever jurídico de agir e você não age, você é responsabilizado. Então, no caso, são atos, são condutas aí praticadas por pessoas físicas, representando a entidade, em benefício da entidade. Por isso que essa denúncia da pessoa jurídica, ela tem que ser feita em conjunto com a pessoa física, tá bem? Que realmente ou executou o crime, tá? Ou realmente deu uma decisão, deu uma ordem direta para esse crime, tá? E a teoria que diz que não é possível a pessoa jurídica sofrer sanções penais seria justamente o quê? Que ela não tem como praticar conduta, né? Então, se ela não tem como praticar conduta, ela não pode se atribuir culpabilidade à pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica não tem capacidade de pensar, a pessoa jurídica não tem capacidade de mudar a circunstância do fato, né? Ante ali o conhecimento da ilicitude do fato. Então, realmente, a pessoa jurídica não consegue se encaixar ali dentro da teoria do crime, né? Justamente, então não seria possível ali atribuir culpabilidade à pessoa jurídica. Mas a doutrina, o que nós temos hoje? Tá? A pessoa jurídica, ela tem o quê? A pessoa jurídica, ela tem uma culpabilidade social. A partir do momento que a pessoa jurídica, realmente ela não tem conduta, mas ela tem o quê? Ela tem autonomia de vontade. Ela tem autonomia de vontade nas suas decisões. Então, a partir do momento que a pessoa jurídica, ela tem autonomia de vontade nas suas decisões, né? Através do seu colegiado, dos seus representantes, tá? Ela tem, sim, uma culpabilidade social ante, né, a teoria ali da realidade dos fatos, né? Porque a pessoa jurídica, ela existe, independente ali do quadro societário que a compõe. Então, essa realidade, ela tem que ser observada, tá? Essa culpabilidade social, esse papel social da pessoa jurídica tem que ser observado. Então, com base nessas teorias, tá? Tanto aí o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tá? Aplica aí a responsabilização penal aí da pessoa jurídica, com base no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, juntamente com o artigo 3º e artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605 de 98. Como eu falei, a Constituição ela era realmente considerada uma lei penal em branco, até que em 98, tá? Surgiu no nosso ordenamento jurídico uma legislação infraconstitucional, que foi a Lei de Crimes Ambientais, que é considerada um verdadeiro mini código penal, né, ambiental brasileiro. E lá realmente tem a previsão, tá lá no artigo 3º, tá? Que as pessoas jurídicas elas serão responsabilizadas administrativamente, civilmente e penalmente, conforme disposto nessa lei, na Lei de Crimes Ambientais, nos casos, né, que ocorra em infração contra, né, infração aí, crime incorridos ali naquela lei, tá? Sempre que, quando que essa pessoa jurídica vai ser responsabilizada? Tá lá no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, mais uma vez. Artigo 3º, Lei de Crimes Ambientais. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão
de seu representante legal ou contratual, está lá no texto da lei, ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Tá? Então, representante legal ou contratual, órgão colegiado, tá? Que dê a decisão, que atue em interesse e benefício da entidade, cometa alguma das infrações ali previstas na Lei de Crimes Ambientais, a pessoa jurídica será responsabilizada. E vem lá ainda, no artigo 3º, continuando, parágrafo único, dizendo o seguinte: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, coautoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Ou seja, as penas aplicáveis aí, tá? O artigo 2º, o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 2º diz o seguinte: quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a essas cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como aí, né, o representante legal, conselhos, órgãos técnicos, auditor, gerente, preposto, mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, tá, quando poderia evitá-lo. Então, o artigo 2º é claro, tá, traz aí direcionamento para o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais, ele traz essa previsão, essa possibilidade desse concurso de pessoas, tá, para que incorram ali na mesma prática do crime ambiental. Como está aqui, incidindo a pena nessas cominadas na medida de sua culpabilidade. Então, a culpabilidade de cada um será analisada caso a caso, né? Será analisado ali a culpabilidade de cada um que concorre ali àquela prática daquele crime, né? E a análise que é feita é justamente o quê? Né? Onde as suas atitudes ali, a sua conduta, até onde ela atribuiu ali, interferiu no resultado daquele crime. Então, a dosagem, a dosimetria ali da pena, ela será analisada caso a caso, tá bom? Então, o que nós temos na nossa Constituição? Vamos lá, para a gente encerrar esse vídeo. Existe a possibilidade, corrente majoritária, tá? Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, traz justamente essa possibilidade aí, tá, de se aplicar penas à pessoa jurídica, seja pena de multa, seja penas restritivas de direito e seja apenas aí condenação em serviço, prestação de serviço à comunidade. Existe essa previsão, porém ela não pode ser indiciada sozinha, tá bem? Ela tem que ser indiciada juntamente com a pessoa física que ou atuou diretamente na decisão ou na execução desse crime em favor e em benefício da entidade da pessoa jurídica, tá bem? Então, nós temos lá, a teoria está lá, artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, artigo 2º e 3º da Lei de Crimes Ambientais, tá? Com base justamente aí nessa culpabilidade social da empresa, tá? E nessa teoria da realidade dos fatos, né? Da personificação aí da pessoa jurídica, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.